Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui foram os 7 maiores erros que eu cometi na minha viagem pro Peru. Hello, my friend, eu sou o Giba, eu sou criador de conteúdo de viagem e aqui no meu canal eu te ajudo a viajar mais e passar menos perrengue, ou pelo menos não passar aqueles perrengues que te gerem grandes prejuízos e que atrapalhem a sua viagem. Em outubro de 2024, eu e a Mozão, a gente foi pro Peru, fez uma viagem aí bem legal de quase 2 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas pro Peru. Eu já, inclusive, falei aqui no meu canal sobre esse roteiro, foi um roteiro incrível. A gente conheceu Lima, a gente conheceu Cusco, a gente fez os passeios em volta de Cusco, ali o Vale Sagrado, Laguna Yumantay, a Montanha Colorida, e também fez o Sonho de Machu Picchu. Ficaram alguns destinos de fora, inclusive eu já falei no outro vídeo, as pessoas perguntaram que destinos você acha que faltou ali no Peru. Eu acho que faltou, isso nem estava na lista de erros, mas eu já vou incluir aqui, vou fazer um extra antes de começar a lista, que não foi ter conhecido talvez Arequipa, Nazca e Puno. Puno é a região ali do Lago Titicaca, mas a gente escolheu não ir porque a gente já tinha ido numa outra viagem que a gente fez para Bolívia, que a gente foi até Copacabana e foi até a Isla del Sol, então a gente falou assim, não, vamos nessa viagem pegar uma outra parte do Peru aí para conhecer, mas é uma região que vale muito a pena conhecer. Inclusive eu quero fazer aqui nesse canal logo mais um conteúdo sobre a Bolívia. O problema é que nessa época aí eu não gravava muito na horizontal. E aí o que acontece? Os vídeos vão ter eu falando e aparecendo o vídeo na vertical. Espero que vocês não se incomodem. Mas beleza, vamos lá para os erros que eu cometi na viagem para o Peru. Eu listei 7 aqui que eu acho que foram os mais importantes, que eu faria diferente. Mas esses erros a gente comete em qualquer viagem, não tem como não cometer certos erros, né? Mas bora lá. O primeiro, maior de todos, eu já falei no canal, foi não ter comprado ingresso para Machu Picchu. Como que foi a organização da nossa viagem? A gente, um belo dia, eu acordei, a Nath estava até saindo para ir treinar, eu recebo uma notificação aqui que estava tendo uma promoção de pontos na Latam Pass, e aí eu, desesperado, falei, amor, vamos comprar, vamos. E aí a gente comprou rapidão, pra, foi que 2 meses antes? Foi questão de, 2 meses antes, né? E aí, beleza, a gente comprou, felizão, nem pensando nas consequências depois, né? Aí, nos dias seguintes que a gente compra a passagem, a gente entra no site do governo para comprar o ingresso de Machu Picchu. O problema, que como tava meio que em cima da hora, 2 meses em cima da hora, já não tinha mais o circuito 2, que é o circuito mais popular. E aí a gente falou, meu Deus, e o que a gente faz? E sabe quando a gente não quer lidar com um problema e aí a gente deixa para depois? E a gente foi deixando para depois. Tinha os outros circuitos, tinha o circuito 3, circuito 1, não são tão legais quanto o circuito 2, mas tinha lá, só que a gente não queria lidar com aquilo na hora, a gente foi deixando para depois, né? E aí a gente chegou, 15 dias antes da viagem, a gente falou, vamos entrar no site para comprar esses circuitos aí que são piores. Já não tinha mais nenhum, né? Aí a gente falou, temos um problemão aqui. Foi realmente um problema. A gente conseguiu ir para Machu Picchu porque tem a opção de você ir ficar na cidade de Águas Calientes uns dias para comprar presencialmente, mas é um transtorno porque você tem que se dispor de ficar 2 dias lá na cidade, gasta mais porque você tem que ter a hospedagem na cidade, meio que 2 dias da sua viagem meio que perdido. Se você tem férias, vai tirar férias, então você perde 2 dias das suas férias tendo que ficar lá resolvendo burocracia para entrar. Como a gente que trabalha com criação de conteúdo, pra gente até que, beleza, foi, mas é um transtorno. Então, primeira coisa que eu faria numa viagem para o Peru é primeiro comprar o ingresso para Machu Picchu e depois você compra a sua passagem. Aí é a ordem inversa do que normalmente as pessoas fazem, mas especialmente porque é muito concorrido e acaba muito rápido. Então, se você for comprar a passagem primeiro, compra aí com 6 meses de antecedência, que aí com certeza vai conseguir comprar o ingresso sem estresse. E no meu último vídeo, alguém mandou mensagem perguntando sobre a agência para fazer Machu Picchu. E eu acho que Machu Picchu, especificamente, você não precisa de agência porque é um rolê que você consegue fazer sozinho. Você consegue comprar o ingresso lá no site do governo, você consegue comprar o trem diretamente lá no site da companhia ferroviária, você consegue contratar o guia na cidade, o ônibus você compra também lá na cidade. Então, eu acho particularmente que gastar dinheiro com agência nesse passeio é um pouco
desnecessário. Para os outros tours, a Laguna, a Montanha, o Vale Sagrado, talvez valha a pena, porque tem alimentação, transporte incluído, são lugares de mais difícil acesso, então talvez você precise de uma agência. Machu Picchu, talvez não. Nisso foi um acerto nosso a gente não ter feito com agência. Mesmo porque a agência, eu fui falar com a agência se não tinha um esquema de conseguir o ingresso pra gente, eles falaram, gente, não tem como eu te ajudar, então vocês têm que ir sozinho mesmo. Próximo tópico, ainda falando de Machu Picchu, como a gente ficou uns dias... Mudou a luz aqui, né? Como a gente ficou uns dias na cidade de Águas Calientes, que a gente estava resolvendo essa burocracia de conseguir o ingresso, a gente passeou muito pela cidade e a gente encontrou uma feirinha lá para comprar lembrancinha, né? A gente falou, vamos comprar aqui imã, comprar os presentinhos que a gente leva, camiseta e tal, compramos. A gente achou o preço ok até... E aí, quando a gente volta para Cusco e a gente vai nas feirinhas de Cusco, eram os mesmos produtos, só que muito mais baratos. A gente chegou até a imaginar, o acesso a Machu Picchu, Águas Calientes, é um lugar bem mais turístico, talvez seja mais caro. Mas falar, já estamos aqui, não estamos fazendo nada, vamos comprar. Então, se você quer comprar lembrancinha, não compra ali no Pueblito de Águas Calientes, no Pueblito de Machu Picchu, deixa para comprar em Cusco, que tem mais opção e é mais barato. Então, se você quiser economizar, compra lembrancinha em Cusco. Mais um erro relacionado ali à nossa passagem por Águas Calientes, por Machu Picchu, foi ter... No primeiro dia, a gente ainda estava meio se acostumando com a cidade, a gente comeu perto da ferrovia, que é na parte baixa da cidade. E a gente pagou bem caro no jantar, e a gente falou, ó, o Dico quer aparecer aqui. E a gente falou, tá caro, né? Aqui a cidade é bem cara. A gente falou, nossa, a gente vai ficar aqui 3 dias, a gente vai, se... E... a gente descobriu nos próximos dias que quanto mais você sobe a ladeira da rua principal, mais baratos ficam os preços. Então, se você está procurando um almoço na cidade de Águas Calientes, não compra no restaurante mais perto da ferrovia, ali de onde chegam os trens. Vai subindo a ladeira, que lá em cima você encontra restaurantes bons, com menu do dia, que é entrada, prato principal, sobremesa, e de vez em quando tem uma bebida, tem um pisco lá também, que horroroso, mas é bem mais barato que os restaurantes lá da base. Então, pesquisa bem, e tem uns restaurantes lá que o pessoal fica oferecendo e tal, talvez você consiga até negociar o preço com o pessoal. Agora, um erro relacionado à logística da nossa viagem, que a gente descobriu essa sacada só depois. A gente foi para Machu Picchu, de Cusco a gente pegou um ônibus, que é o serviço bimodal, que é um ônibus até Ollantaytambo, e depois a gente pegou o trem de Ollantaytambo até o pueblito de Machu Picchu. Só que tem muita gente que faz o seguinte... Tem o Tour do Vale Sagrado que passa por várias cidadezinhas do Império Inca. E, inclusive, passa por Ollantaytambo. E aí, o que as pessoas normalmente fazem? Fazem esse tour, e aí a penúltima cidade que ele passa é Ollantaytambo. Em vez dele seguir o tour e depois voltar para Cusco, não. Eles ficam na cidade para ir pegar o trem para Machu Picchu. E isso é legal porque você já aproveita o tour para fazer esse transporte de Cusco até Ollantaytambo e você também economiza nesse trecho aí de ônibus, fica muito mais barato. A parte negativa, assim, particularmente no meu tour que eu fiz, a última cidade... A penúltima cidade era Ollantaytambo e a última cidade era Pisaque, que pra mim foi a cidade mais bonita que a gente viu, o visual mais bonito, assim, Inca, que tem os terraços Inca de plantação agrícola, pra mim foi o mais bonito e quem faz essa estratégia acaba não vendo. Mas, em compensação, você consegue esse esquema de logística aí muito melhor e economizar um dinheiro no final. E outro erro também que a gente fez é que a gente explorou pouco a cidade de Ollantaytambo. A gente passou no tour do Vale Sagrado, e a gente viu que era uma cidade super bonita e tal, tem a fortaleza lá Inca, mas a cidade em si é super uma gracinha, assim. Tem o sistema hídrico, que é remanescente aí do Império Inca, que fica passando água o tempo todo por lá. Eu queria ter ficado mais na cidade. Nos tours acaba sendo uma visita muito rápida pela cidade, né? Porque você tem um cronograma, você tem várias cidades para passar, mas é uma cidade que eu gostaria de ter ido. Se hoje eu fosse fazer uma viagem de novo para Machu Picchu, eu faria esse tour aí do Vale Sagrado, ficaria em Ollantaytambo talvez um dia e no outro dia iria para Machu Picchu. Acho que vale a pena você gastar um dia da sua viagem aí ficando em Ollantaytambo. Outro erro agora relacionado ao rolê da Montanha Colorida. Eu já falei que pra mim foi um erro ter ido, porque eu passei malzão, mas essas coisas a gente não tem como prever, a gente não sabe como o nosso corpo vai reagir com a altitude, né? Mais um erro talvez
que se hoje eu fosse voltar para aquele lugar, não que eu queira, Deus me livre, voltar para aquele lugar, seria ter orçado o rolê indo de quadriciclo. Eu fiquei sabendo depois que tem gente que chega por quadriciclo lá. Tem a opção de você também ir com cavalo, eu acho um pouco zoado, assim, é um pouco hipócrita da minha parte, sou carnívoro, mas eu acho um pouco triste com os animais, assim, que ficam subindo e descendo todo dia lá carregando um monte de peso. Mas eu não quis ir pelo cavalo justamente por isso, mas quando eu fiquei sabendo da opção do quadriciclo, eu gostei. É um pouco mais caro? Mas talvez você se desgaste menos. Eu não sei na questão da altitude, como você vai ter que encarar a altitude de qualquer jeito indo a pé ou de quadriciclo, se lá em cima você indo de quadriciclo passa menos mal, mas pelo menos acho que talvez o sofrimento seja um pouco menor, apesar do custo ser um pouco maior. Acho que vale a pena você orçar, e se tiver no seu orçamento, se você tiver com medo de passar mal, vale a pena pegar esse rolê de quadriciclo. Vamos sair agora da região de Cusco e voltar para Lima, para a capital, que o maior erro que a gente fez lá na cidade é não ter considerado o trânsito. É absurdo o trânsito de Lima. Eu sou de São Paulo, eu sempre considero o trânsito para ir para algum lugar. Eu sempre considero aqui, me locomovendo em São Paulo, pelo menos 1 hora para chegar no lugar. Mas eu acho que Lima, você tem que considerar talvez 2 horas. Por quê? Quando a gente foi, no primeiro dia que a gente chegou, a gente foi fazer um free walking tour lá no centro. A gente estava em Miraflores, é uma região um pouco afastada. E a gente demorou quase 2 horas para chegar numa distância que a gente faria aí em São Paulo em 1 hora, sabe? E o sistema de transporte deles também lá não é grandes coisas, eles não têm metrô, eles têm um negócio chamado lá metropolitano, que é os ônibus têm estações e linhas especiais só para eles, mas também pegamos o ônibus lotadíssimo. Então, se você quer se locomover lá em Lima, primeiro, usa o InDrive, que fica bem mais barato que o Uber, e considera esse tempo aí de deslocamento. Não confia totalmente no Waze, no tempo que ele tá dando, porque quando a gente pegou, nas vezes que a gente pegou para ir pro centro, o tempo só foi aumentando. Então, se você estiver indo para Lima, talvez uma ideia seja você tentar ir num final de semana, que aí o trânsito seja melhor. Não que isso aconteceu com a gente ficou num sábado lá também, o trânsito tava caótico até tipo 11 horas da noite. Agora, para finalizar, esse aqui é o nosso último erro, o 7º erro foi não ter passado a noite em Huacachina. A gente fez um tour de um dia indo para Paracas e Huacachina, um bate-volta super cansativo, mas o que eu queria mesmo ter visto era um pôr do sol lá no Oasis, que a gente não viu, porque a gente chegou nas dunas lá, era questão de, sei lá, meio-dia e o pôr do sol é só no final da tarde, a gente acabou não vendo. E as imagens mais incríveis de lá é no pôr do sol. Então, talvez valha a pena você fazer ou o tour de 2 dias, que inclui hospedagem, ou você fazer por conta mesmo esse passeio, apesar da logística ser um pouco complicada, você ter que fazer por conta. Mas sinto que faltou eu ter visto esse pôr do sol lá. Mas é isso, acho que os erros mais importantes eu passei por aqui. Se eu lembrar de algum outro, eu posto lá no meu Instagram. Então é bom você estar me seguindo por lá, @GiovanniSandes. E eu ainda vou postar essa semana um outro vídeo falando dos 7 acertos que eu fiz nessa viagem. Porque não só de erros a gente vive e viaja, tá? Então se você não está inscrito, se inscreve aqui. E daqui a pouco a gente se vê no próximo vídeo.